Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Pós-Graduação em Debate. É o espaço onde a gente discute assuntos relacionados à pós-graduação, seja ela lato sensu, no nível de especialização e também do nível de mestrado, o stricto sensu. A FECAP ela tem uma preocupação muito grande com a área de ensino e pesquisa. É uma escola de 123 anos e a primeira escola de contabilidade do Brasil e é uma escola de negócios desde toda a sua história. E a gente tem isso demonstrado assim pela oferta de cursos de capacitação em vários níveis, desde o nível técnico, também a graduação e os níveis de pós-graduação, com MBAs também no lato sensu, e o mestrado, 2 programas de mestrado que a FECAP tem. O nosso foco é debater os assuntos relacionados ao período depois da graduação, então as pós-graduações. E nós viemos fazendo isso desde o episódio 1, nós estamos no 6º episódio e temos tido assim, a oportunidade de discutir temas relacionados à capacitação, à importância da educação continuada no nível de especialização. Então, vinculados aí aos programas de pós-graduação lato sensu da FECAP e também do stricto sensu, nós temos tido a oportunidade de trazer convidados para discutir e contar, não só discutir do ponto de vista teórico, mas contar da sua vivência, da sua experiência prática, não só acadêmica, mas também do mercado profissional. Isso tem sido assim a prioridade para nós, de convidar os participantes, porque eles não vão contar apenas do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista do mercado, da onde eles atuam ou já atuaram e construíram a carreira deles ao longo do tempo. Vocês já conhecem o programa aqui, a proposta do programa, assistindo os outros episódios. Caso não tenham assistido os episódios anteriores, eu já convido para que depois vocês entrem na playlist e acompanhem todos eles. São todos muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão ajudar a fazer a divulgação desse programa para os seus colegas, nas suas equipes de trabalho. E isso é muito importante para nós, então conto com vocês para isso também. Vamos aproveitar o máximo aqui da experiência, porque o nosso convidado de hoje, ele traz assim uma bagagem muito grande e muito rica do ponto de vista da área de negócios, também do ponto de vista acadêmico, o professor Ivan Ricardo Peleias. Professor, eu vou fazer a apresentação do seu currículo aqui, assim, de uma maneira, como o senhor pediu, bem resumida, E aí, senhor, se eu acabar não dando destaque para algum ponto, o senhor complementa depois. Mas já em nome do programa Pós-Graduação em Debate, em nome da FECAP, quero agradecê-lo. Para nós é um sinal de prestígio, o senhor ter aceitado vir participar do programa. Eu sei que a sua agenda é uma agenda bastante atribulada, com vários compromissos. Então, abriram aí o espaço para vir falar conosco. E, além disso, ainda vai gravar um episódio bônus daqui a pouco aí, para nós. Então, muito obrigado mesmo. É uma honra para nós o senhor estar aqui conosco. Eu é quem agradeço. Muito bem. Pessoal, eu sei que muitos de vocês já conhecem, o professor Ivan Ricardo Peleias. O sobrenome é muito conhecido, e principalmente na área de perícia, mas também na área acadêmica e em outras áreas de atuação. Mas eu vou falar aqui rapidamente o currículo dele para a gente dar andamento no nosso programa. Então, o professor Ivan Ricardo Peleias é fundador da IRP, é um escritório de perícia e consultoria, já é um escritório que já atua há mais de 12 anos no mercado, mas ele já vinha atuando na área pericial antes disso. É um dos maiores escritórios de perícia de São Paulo e atua fora do ambiente de São Paulo, fora do estado de São Paulo, inclusive. Tanto na área de perícia judicial, extrajudicial e arbitragem. Inclusive a arbitragem, vocês sabem, é um desafio adicional na atuação do perito. Ele, antes disso, ele ocupou vários cargos técnicos, gerenciais, inclusive de níveis de diretoria em empresas nacionais e também multinacionais. Foi conselheiro fiscal de empresas listadas na Bolsa de Valores, também assessor em conselhos fiscais de cooperativas de trabalho, no caso, eu vou citar o nome aqui, professor, da Unimed, conhecida, e precisa ter, inclusive, uma atuação muito forte nessa área de conselho fiscal. Doutor e mestre em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Economia, a FEA, da USP aqui, da cidade de São Paulo. Especialista em Sistemas de Informação do Instituto Mauá de Tecnologia. Essa formação sua é novidade para mim, eu não me lembro, não sabia dela, professor. É bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Tibiriçá, em São Paulo. É professor dos programas de mestrado
em contabilidade e também de administração aqui da FECAP, né? Desde o ano 2000 que ele é professor conosco aqui no mestrado. Então, praticamente quando iniciou o mestrado, né? Pouco tempo depois de ter iniciado o mestrado. Eu me vejo hoje na condição de decano do programa. Decano do programa, com certeza, né? 25 anos. Professor dos cursos de pós-graduação também em Ciências Contábeis da PUC, aqui de São Paulo, docente em Gestão e Engenharia de Produtos e também de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, da Poli-USP, né, no período de 2001 a 2017, né? Um tempo grande, hein, professor? Muito bom. Pesquisador, né, também com financiamento público e privado, né, nas áreas de pesquisa e na área de negócios. Autor e coautor de artigos sobre matéria contábil, né, com apresentações em congressos, né, e principalmente em publicação em várias revistas científicas, né, revistas pontuadas. Editor adjunto da Revista Brasileira de Gestão e Negócios, essa é a revista, né, da FECAP, é uma revista com uma pontuação, né, muito elevada, uma das melhores pontuadas aí do Brasil. Membro de conselhos editoriais de outras revistas, parecerista de revistas e eventos científicos nas áreas de contabilidade e gestão, autor de livros, né, e capítulos de livros na área contábil, inclusive livros da área didática da contabilidade, que eu já utilizei, conheço. Membro do Comitê de Desenvolvimento Científico do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Recebeu a honra aí, né, da medalha de mérito contábil Francisco Dáurea, né, otorgada pelo Conselho Regional de Contabilidade, e é membro da Academia Paulista de Contabilidade. Ele ocupa a cadeira, né, do professor Odilon Luiz de Oliveira. Bom, tinha mais coisa aqui, e aí ele falou, mas eu fiz bem resumido, porque, né, porque a proposta do nosso programa é ele falar também dele, né, e da carreira dele. Então, professor, a apresentação é essa, o público que não conhecia, né, agora tem essa referência, pode fazer pesquisa, inclusive, da própria IRP, né, onde ele mantém, né, uma série de informações úteis ali para o desenvolvimento, né, profissional e para a perícia. Ele tem, assim, algo que eu posso falar até como aluno, né, egresso aí do mestrado, fui aluno dele, ele divulga o conhecimento com muita facilidade. E tem prazer em fazer isso, não é, professor? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança da FECAP, parabenizar essa iniciativa e dizer que, desde que eu recebi o convite, eu, como em qualquer situação que eu enfrento na vida, eu também venho me preparando bastante para oferecer uma boa contribuição. E uma questão importante, que acho que a gente pode começar, né, Emerson? É a etimologia da palavra perícia, o perito. O que é perícia? Perícia é formação, é saber, é conhecimento e é experiência. Você precisa ter formação acadêmica, você precisa conhecer negócio, precisa conhecer contabilidade, precisa conhecer tributos, a Fabíola tratou bastante disso. Você precisa conhecer empresas, processos, e você precisa conhecer os cenários de ocorrência da perícia contábil. O ambiente onde ele se dá, né? O ecossistema da perícia contábil. Ele é composto pelo Poder Judiciário, que muita gente acha que perícia é um subproduto do Judiciário, não é. Você tem esse ambiente, você tem o ambiente dos procedimentos arbitrais, que é um outro desafio, e você tem as relações privadas. Hoje muita gente tem procurado peritos e peritas para vários trabalhos, né? Inclusive trabalhos para decidir se vai entrar com uma ação ou não, e mesmo para você produzir uma prova antecipada. Então, perícia envolve tudo isso. Perícia é uma função que se aplica a qualquer área do conhecimento. Funciona, nesse último exemplo, funciona quase como uma consultoria, né? Para tomar decisões se entra com ação ou não. Você pode ter, inclusive, a consultoria pericial, que é esse trabalho específico, é um trabalho que você tem começo, meio e fim, e você pode ter a assessoria pericial, que a assessoria pericial, a partir do momento que alguém decidiu entrar com uma ação com um procedimento arbitral, você desenvolve a estratégia técnica daquela ação ou daquele procedimento atrelada à estratégia processual, que é um desafio interessante. Sim, sim. Né? É muito importante você conhecer a legislação, e três leis muito importantes para você conhecer. Você vai conhecer o Código de Processo Civil, você precisa conhecer o Código de Processo Civil, você precisa conhecer a Lei de Arbitragem, e hoje, falando na educação continuada, eu tomei contato com um decreto que fala como você
tem procedimentos de perícia em processos administrativos no CARF. Olha só que interessante, né? Então o universo é muito variado. Muito. E amplo demais, E amplo, né? Para a atividade. E quando você exerce a função de perito, você pode ser administrador, economista, você pode ser dentista, médico, você pode ser psicólogo, você pode ser um profissional de TI, você pode ser engenheiro. E aí nós já estamos falando de perícia multidisciplinar, perícia complexa. Você tem os cenários de atuação da perícia e você tem uma figura chamada o ator pericial. E essa figura, o ator pericial, é muito bacana falar dela, porque ela surgiu numa dissertação que eu orientei aqui na FECAP, da professora Alessandra Ribaceto, que fui orientador dela. Ela é professora aqui. Nós temos agora um artigo técnico numa revista técnica, que esse, quando sair, vai trazer uma contribuição bacana. Nós qualificamos melhor o perito, o assistente técnico, o parecerista e a testemunha técnica. Perito não tem que ser bom só de ler, escrever, produzir texto e planilha. Perito tem que ser bom de falar também. Ele precisa se comunicar. Peritos são preparadores de relatórios específicos, especializados e complexos, e são comunicadores. Então nós criamos essa figura do ator pericial. E no trabalho dela, o artigo dela está publicado na Revista de Contabilidade e Finanças da USP, a gente explica e a gente dá o perfil desse ator pericial. Então as opções que você tem, elas são opções amplas. E aí depende muito da escolha estratégica do perito. Eu costumo dizer, o que é uma escolha estratégica? Olha, eu estou aqui, eu quero chegar naquele ponto e eu preciso seguir um caminho. No meu caso, no caso da Fabiola e no caso do nosso escritório, a nossa escolha estratégica foi atuar no Poder Judiciário, como perito nomeado, como assistente técnico, como parecerista também, em arbitragem, com perito, parecerista, assistente, testemunha técnica. E nas relações privadas, a gente tem a consultoria pericial, a gente tem a assessoria pericial, que são frentes de trabalho que a gente pode realizar. O fato é que não é apenas um subproduto do judiciário. Exatamente. Professor, a gente já entrou, acho que numa abordagem muito interessante, que é a forma de atuação, as oportunidades de atuação, né? Agora, assim, para o público que está vendo, que está interessado em fazer uma pós-graduação e está considerando a perícia como opção, ou já escolheu a perícia ali para a carreira dele, quer se capacitar, né? Aí ele ouve, né, a gente falar de perícia num aspecto tão avançado assim, né? Principalmente desvinculando dessa ideia de subproduto e tudo. Para esse profissional que está entrando ali, ou está buscando melhorar a sua capacitação ali, o que o senhor pensa assim que poderia orientá-lo nesse sentido? Dar, por exemplo, a forma de capacitação, ou aí a gente, como nosso foco é pós-graduação, sobre as oportunidades de pós-graduação, outros cursos também, até mesmo o mestrado depois, numa sequência de carreira, né? Porque normalmente a gente começa com os processos mais simples, às vezes até sendo nomeado em perícias gratuitas, né? E aí o juiz vai conhecendo o trabalho. Isso normalmente é o fluxo comum, né? Mas a preparação para chegar nesse nível que o senhor falou aí, dar uma perícia como nível de consultoria, né? O que o senhor recomenda para esse profissional? Bom, como é que alguém se torna perito? Você primeiro precisa ter o desejo de se tornar perito. Bom, eu vou me tornar perito. Quais são os caminhos que eu tenho? Eu vou terminar minha graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, eu posso continuar trabalhando numa empresa e eu vou lá e eu me habilito no site do Tribunal de Justiça. E aí eu vou olhar perto da minha região, tem algum fórum ali perto? O meu horário é flexível. Olha, eu vou me travestir de perito, eu vou preparar um kit apresentação. Esse kit apresentação, normalmente, ele não pode ter mais que uma página. Mais que uma página, 2 folhas no meu cartão. Eu preparo, faço um texto bacana, me apresento, ou apresento a minha empresa, ponho o cartão anexo e vou lá e vou bater na porta do juiz, eu vou vender. Na vida da gente, a gente sempre tem um não, viu, Emerson? Mas eu certamente. Perdi a conta dos nãos que eu recebi. Eu fico imaginando, mesmo, né? O senhor já com a experiência que tinha de outras empresas e acadêmica também. Eu trabalhei em 5 empresas, né? Eu leciono há 35 anos. Felizmente, eu já conto entre alunos que me ouviram mais de 7 dezenas de milhares de pessoas. Depois desse tema, professor, nós vamos voltar no tema da sua carreira, tá? Que eu quero que o senhor conte isso para o público saber. O que acontece? Aí você vai lá, você entrega o seu cartão.
doutora, boa tarde, meu nome é Ivan Ricardo Peleso, eu sou perito contábil, eu tenho escritório, eu tenho interesse em atender essa vara, tenho interesse em atender essa unidade, eu estou habilitado no portal, o meu histórico está lá. Se o senhor ou a senhora entenderem que eu estou apto a lhe servir, eu ficarei muito feliz. Tem juiz que não levanta a cabeça, tem juiz que levanta a cabeça, aceita, e tem juiz que começa a te sabatinar. Puxa vida, eu estou sendo sabatinado. Quando você faz a primeira vez, na terceira ou na quarta você já está mais acostumado. Né? E você começa a ter as nomeações. Parece muito aquele cara que está no banco de reserva, o treinador fala, você vai entrar lá. O cara fala, quem, eu? É, você. Então se aquece e entra lá. Aí você tem a sua primeira nomeação. Como tudo na vida, e considerando que cada perícia é específica e é diferente, tudo na vida você consegue estabelecer um processo e ter um produto. Bom, eu fui nomeado. Se eu estou habilitado, eu serei intimado. Eu receberei um e-mail do portal, eu receberei um e-mail do cartório. Muito bem, eu recebi o e-mail, eu vou lá, eu vou olhar o processo. Eu já tenho poucos processos, eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar a ler esse processo. Ele tem uma inicial, uma contestação, uma réplica, uma tréplica, e aí eu tenho ideia do que faz. Aí as partes vão juntar quesito e indicar assistente técnico. Aí eu vou ser intimado para orçar honorários. Pô, quanto vale o trabalho de um perito? Perícia contábil é feita sobre direito patrimonial disponível. Isso não é só em arbitragem, não. Em perícia contábil também é. O nosso objeto é o patrimônio das pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, qual é o valor da causa, qual é a época dos fatos, qual é a extensão do trabalho, qual é a complexidade. Exato. Bom, mas isso aí tem diversas perícias. O juiz vai me nomear num caso pequeno para avaliar o meu trabalho. Bom, eu fiz o curso, eu fiz o pós, eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar de final de semana, eu posso tentar sozinho, tem literatura para isso, ou eventualmente eu posso buscar auxílio especializado, eu posso fazer uma parceria, eu posso buscar uma mentoria. Né? Como em qualquer atividade, Emerson, e isso a área de marketing ela mostra, ainda que a gente não trate isso, você vai pagar para entrar no mercado. Você vai pagar, você vai comprar aquele mercado. Então vá, faça o trabalho, viva a experiência. E no caso da perícia, você entrega o laudo, a coisa não se encerra com o laudo. Exatamente, não acaba ali, né? As partes vão falar, uma provavelmente vai elogiar, a outra vai descer o cacete no seu trabalho. Às vezes as duas. As duas vão descer o cacete. E você precisa estar convicto do que você fez. Você precisa ter segurança técnica, você precisa ter embasamento, e você vai responder. Você tem a questão do prazo da entrega, e você tem principalmente a questão de que o seu principal cliente, quando te nomeia, que é um juiz, ele lida com milhares ou às vezes dezenas de milhares de processos. Então, como é que você destaca a informação relevante para ele? Então, aí você é um preparador de relatórios contábeis específicos. Aí você vai viver a primeira experiência. Pô, eu nem terminei o primeiro, já fui nomeado na segunda e na terceira. Peraí, vamos focar nessa aqui. O que eu aprendi aqui que eu posso aplicar na segunda? E você vai fazendo esta aplicação. E em tudo na sua vida você tem uma curva de aprendizado. No primeiro momento você tem um esforço empregado e um tempo decorrido. Na medida em que você faz, você melhora a prática. E aí você vai percebendo onde você vai ganhando desenvoltura, onde você vai ganhando experiência, vai ganhando segurança. Pô, eu comecei a ser nomeado. Eu tenho um emprego, o emprego é razoável, eu comecei a ser nomeado. De maneira geral, as organizações não veem isso com bons olhos. E aí você precisa tomar uma decisão estratégica de vida. Bom, o que eu fiz quando em 2012 eu vim lá da Joaquim Eugênio de Lima para a Avenida Nova Cantareira? Eu falei, pô, não deu para fazer a sociedade lá, eu quero empresariar aqui. Eu aluguei um conjunto, o prazo inicial era 1 ano, quanto custou o aluguel de 1 ano? Quanto custa as despesas de 1 ano e quanto mais eu preciso para viver. Então, eu preciso ter capital de giro. Só tem um lugar onde dinheiro vem antes de trabalho e de sucesso, é no dicionário. E como qualquer atividade empreendedora, a perícia não é diferente. Não é. Ainda que seja mentalmente, você precisa ter um plano de negócio. Claro. E eu pus o plano de negócio em prática. E aí falei, putz, eu tenho que vender. E eu lembrava, né? Meu pai trabalhou com vendas há muito tempo. Meu pai dizia que eu não seria um bom vendedor. Eu costumo dizer que uma hora eu vou a uma sessão de mesa branca e convidar meu pai para conversar, para trocar ideia com ele a respeito disso.
E da mesma forma, quando você vai vender para os escritórios de advocacia, você pode ser aceito, pode não ser aceito. Claro. Mas o importante é os trabalhos que você faz, você fazer bem feito. Eu me lembro, a primeira juíza que me nomeou é a doutora Cristine Santini, ela foi desembargadora, ela aposentou. Ela me nomeou, eu fiz o primeiro, o segundo trabalho, eu fui apresentado a ela pelo Martim Ornelas, eu devo muito ao Martim Ornelas, eu sempre digo isso, ele é um dos meus irmãos mais velhos. Quando ela foi promovida para o tribunal, eu fui lá desejar boa sorte para ela. E eu cheguei, tinha uns 3 ou 4 juízes na sala, ela olhou, ô doutor, entra aqui. Eu entrei, ela falou, esse aqui é aquele perito que fez aqueles laudos bacanas que eu falei para vocês. Ah, não tem dúvida, eu já enfiei a mão no bolso, peguei a carteira de cartão e já saí entregando. Isso porque não ia ser bom vendedor, né? Não, aí eu falei, não, peraí, deixa eu ir lá. Eu corri e fui visitar. Claro. Aí depois, acho que é Guilherme Nutti o nome do juiz, ele começou a me nomear na 9ª Vara da Fazenda Pública. A minha carreira de perito, ela deslanchou no Fórum da Fazenda Pública da capital de São Paulo. E aí eu comecei a ir para outros fóruns, né? Comecei a ganhar volume. E aí, nossa, entrou um honorário. Eu me lembro, eu lecionava perícia na PUC, e os alunos não tinham ideia, eu levei um processo, uma piada, os caras olharam, ô professor, a petição de honorário, isso em 2009, 2010. Isso, professor? O senhor ganhou R$7.000 num processo, professor. É 7 meses do meu trabalho. 7 mil? Eu falei, bom, isso é um trabalho, isso levou um tempo. E aí tem os menores, tem os maiores. Aí você aprende que o fluxo financeiro é irregular. Exato. Nem sempre você consegue os mesmos honorários. E enquanto você está numa ação de você quer entrar, você quer comprar no mercado, você tem que decidir o que você aceita, e normalmente você aceita tudo. E hoje a gente está numa situação menos ruim do ponto de vista da justiça gratuita, porque você tem uma resolução que dá valores por faixas em UFESP. Então é menos oneroso, mas continua sendo oneroso. Eu estou num ponto hoje que eu não nego justiça gratuita. Mas se eu tenho mais que 2 justiças gratuitas numa vara, eu aviso Sua Excelência, respeitosamente, com todo o devido acato. Como eu tenho uma equipe, eu tenho uma rede de pessoas que trabalham comigo, normalmente eu não deixo o juiz nem a juíza desassistidos. E a Fabiola também faz isso. E essa é uma questão importante que, quando você está sozinho, isso é muito limitado. E eu quero aproveitar para falar para o público isso, porque às vezes o profissional está iniciando na carreira, tem lá uma gratuita, depois uma segunda, às vezes uma paga, às vezes essa paga remunera os 3 trabalhos. E às vezes o juiz insiste um pouco. Então é importante sinalizar isso para o juiz, mas não virar as costas para o juiz. Porque de repente, e normalmente conforme você vai amadurecendo na carreira, as gratuitas vão diminuindo e você vai se atarefando aí e sendo requisitado para casos mais complexos, cada vez mais complexos. Outros juízes que conhecem o trabalho, um juiz conta para o outro, advogados, né, também te convidam. Eu sou prova viva disso. Né? Não é raro. Eu sou prova viva disso. O cartório às vezes fala, não, foi o juiz tal, ou o assistente do juiz às vezes que recomenda, né? Isso vai acontecer com vocês também. Claro que isso leva um tempo, né? Mas não deixar o juiz desassistido. Acho que esse já é um grande ensinamento que o professor está dizendo para nós. Você não pode, né? Porque o que acontece? Por que um juiz nomeia um perito? Por que uma juíza nomeia um perito? Não é para produzir um texto, não é para produzir planilha, não é para juntar papel. É para ajudá-lo a resolver um problema. Nós somos nomeados para que a gente ajude o condutor do processo a resolver um problema. Tinha um texto que eu li de um livro de perícia do Francisco Dáurea, que era assim, o problema proposto para a perícia. Eu já li em outros materiais também, mas o primeiro, mais antigo que eu li é isso. Então, o objeto é o problema proposto. Então, é um problema proposto. É um problema. Então, você tem que gerar uma solução para o juiz e para as partes. E aí, inclusive, Emerson, dá para fazer uma analogia com aquilo que a gente faz no mestrado, é a questão de pesquisa. Exato. É a questão de pesquisa. Então, se você entender o que é aquilo, e se você usar a sua experiência, o seu conhecimento, para que você produza um relatório contábil específico, peritos contábeis são preparadores de relatórios contábeis. E nesse relatório você gere uma informação, que ela seja uma informação fundamentada, que permita o juiz formar o seu conhecimento e no processo decisório prolatar uma sentença, você resolveu o problema do juiz. Você resolveu. E é muito satisfatório, né, quando vê que o juiz dá a sentença lá, cita, às vezes até partes do laudo, entre aspas até, né, já vi de outros colegas, eu já tive casos assim, que você vê que aquilo foi o ponto
talvez assim, um dos mais importantes para ele tomar a decisão. Foi. Né? E depois, mesmo algum recorrendo, o tribunal mantém a decisão, ou seja, o seu trabalho contribuiu para aquilo. Contribui. Né? É muito satisfatório. Contribui. E chega num ponto que você começa a ler... Esse é um ponto importante. No escritório nós sabemos todos os processos que nós estamos nomeados, nós sabemos o estágio de andamento da perícia, na fase da perícia quem está, e toda semana nós fazemos um acompanhamento processual. Então isso nos dá... a gestão dos projetos de perícia. É a gestão. Né? Então isso nos dá uma gestão da nossa carteira de trabalhos no judiciário e não raro a gente consegue antecipar decisões. E quando você consegue antecipar decisões nesse cenário, você tem uma vantagem muito grande. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, eu estava preocupado. Pô, será que eu vou ter que protocolar? Não vou protocolar? Eu cheguei e falei, não, eu não vou protocolar. Eu não protocolei, saí, fiz a cirurgia. A Maíra, nossa coordenadora, que, puxa vida, ela tem um peso muito grande para nós. Ela está treinada, ela conhece o processo, conhece o escritório, ela conhece o negócio. Ela e a Fabíola deram conta. Então eu sei exatamente o que acontece. Professor, até essa questão, vai entrar um pouquinho dessa questão num episódio que a gente vai gravar depois, que é o que a gente chamou de episódio bônus, vocês vão conhecer, que nós vamos discutir isso, a gestão do escritório, a discussão sobre sucessão no escritório e capacitação da equipe, né? Depois, na sequência, vocês vão poder assistir também esse episódio. Professor, tá muito rico aqui a sua explanação, mas eu queria virar um pouquinho a chave aqui da nossa discussão. Porque às vezes as pessoas veem a gente lecionando, ou lá no processo, né, atuando como perito, às vezes no congresso, fazendo uma palestra e tal. E talvez pense, puxa, né, como que esse profissional chegou aí? Será que ele já nasceu perito, já ganhou essa carteira, né? E aí eu queria que o senhor desse assim de um brinde aí para nós, contando um pouco da sua trajetória profissional. Eu sei que ela é muito rica, é de batalha e de conquistas, né, grandes, até chegar aí na decisão de ir para a perícia que a gente já falou aqui. De office boy a superintendente de controle, eu ocupei todas as posições nas 6 organizações que eu trabalhei. Organizações nacionais, multinacionais, e eu sempre fui muito organizado. Tudo aquilo que eu fiz em todas as empresas que eu trabalhei, eu aprendi a fazer. Depois que eu aprendi, eu comecei a melhorar as coisas. Eu tive até problema com alguns chefes, que eles achavam que eu não devia fazer aquilo, né? Tava indo além. Tava indo além. Não, você não vai fazer. Nem vou pensar que eles achavam que eu fosse uma ameaça. Longe disso. Muito bem. Aí eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado. No mestrado e no doutorado eu terminava antes os trabalhos e lá eu tive... E nessa época o senhor trabalhava numa corporação? Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhava numa estatal. Eu tive bolsa, eu ficava 3 dias na USP. Então eu ralava. Aí quando eu fui para o doutorado, eu já era executivo. E quando eu fui para ser executivo nessa empresa, um dos itens da minha proposta de trabalho é que se eu passasse no doutorado, eles autorizavam. Eu passei. Aí falei, pô... Já negociou antes? Agora, é que nem o jogador, né? Agora tem que ir lá e fazer. Então eu fiz isso. Então eu sempre fiz o mestrado e o doutorado trabalhando. E uma das coisas que eu agradeço muito no mestrado e no doutorado foi ter um contato e uma intimidade maior com o método, que alguns chamam de metodologia de pesquisa, metodologia científica. Que eu acho que os professores de metodologia científica e metodologia de pesquisa tratam muito mal essa disciplina. Aí depois eu fui ler Descartes, inclusive, né, o discurso do método. E eu aplico sistematicamente o método. E da mesma forma que nas empresas eu terminava antes, eu melhorava, no mestrado eu passei a fazer isso, no doutorado fazer isso. E todo mundo queria fazer grupo comigo. Bom, então peraí, já que eu detenho isso, eu vou determinar os termos. Eu fiz e eu apliquei. E aí o tempo começou a passar nas organizações, eu fazendo o doutorado, eu tinha de 35 para 36 anos, e eu sabia que nas organizações as pessoas, infelizmente no Brasil ainda as pessoas tem vida curta, né? Se bem que hoje falam a experiência dos 50 a mais, mas a experiência dos 50 a mais muitas vezes não é numa situação que você tinha antes. Sim. Você acaba aceitando coisas menores. E eu tinha isso comigo. E eu estava fazendo doutorado, e eu precisava tomar uma decisão. Até que, no dia que caiu o voo 402 da TAM, eu fui demitido da empresa onde eu estava, que eu era superintendente de controle. Houve algumas coisas, enfim, isso está sujeito, né? O técnico do Botafogo foi demitido. Você está no mercado, está sujeito. Está no mercado, está sujeito. E eu tinha terminado os créditos do doutorado. E o Martim Ornelas era meu colega de doutorado. E foi interessante, porque todo o tema de price level,
né, de avaliação a valor de mercado, ele se serviu muito daquilo que eu aprendi no mestrado. E aí ele ligou lá para a empresa onde eu estava, não sabia que eu estava, e falou, pô, você está em casa? Tá? Ele falou, vem aqui. Aí eu fui lá e falou, quer fazer umas perícias comigo enquanto você está aí de boa? Eu lecionava, eu estava com uma boa indenização e ele me chamou. E a primeira perícia que eu fiz com ele foi da falência do grupo Politrol. Troll, bom motivo para ser criança, empresa que era do ministro Dilson Funaro. Aí fiz o primeiro trabalho, fiz mais um segundo e aquilo causou uma confusão muito grande na minha cabeça, porque todas as empresas que eu trabalhei antes eu tinha saído, mas não tinha saído daquela forma. Eu tinha terminado o mestrado e tinha comprado um apartamento. E aí eu comecei a fazer os trabalhos com ele, outros colegas souberam, eu já lecionava à noite, um outro colega me convidou para lecionar numa outra faculdade e um colega me convidou para fazer consultoria. Então, em pouco tempo, eu tinha 5... A transição de carreira foi automática, então. Tinha 5 pontos. Mas, pô, eu tinha um objetivo estratégico, uma decisão estratégica, que era terminar o doutorado. Sim. E aí eu estava com dificuldade, até que no mês de abril, o controller da empresa que eu trabalhei antes dessa, que eu fui demitido, que eu estava lá prestando serviço de consultoria, me chamou e falou, cara, quer voltar para cá? Eu falei, pô, eu não posso ser você aqui. Eu falei, eu não quero para você ser isso. Você vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, topo. Ele falou, e aí? Eu falei, eu topo, mas eu vou terminar o doutorado. Ele olhou para minha cara, deu uma risadinha, comecei a trabalhar e terminei. E terminei o doutorado. Tanto é que em agosto de 99 eu fui, acho que o 2º ou 3º da minha turma a defender a tese. E foi bacana, porque tinha mais de 70 pessoas assistindo à defesa da tese. A banca era em 5. Professor Catelli, o Reinaldo Guerreiro, o Rubens Famar, Jorge Sebastião Guerra Leones e o Clóvis Luiz Padovese. E num determinado momento entrou o professor Eliseu Martins na sala e ele sentou ali. Então eu tenho o registro fotográfico, que a minha banca tinha 6. Eu tenho esse registro fotográfico, eu tenho guardado. E aí eu voltei para a empresa, a gente estava implementando um RP de grande porte. Eu olhei aquilo e falei, não, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu vim bater na porta da FECAP. Tinha recém-implantado o mestrado de controladoria estratégica. A coordenadora na época, a professora Nena Jerusalém, Nena Jerusalém me entrevistou. Olha, agora não dá, volta em fevereiro. Eu voltei no final de janeiro. Eu acho que por absoluta falta de opção, ela me contratou. Então, eu já era professor numa faculdade, era professor na FECAP, estava na empresa, fiz a minha transição de desligamento e vim para a carreira acadêmica. Eu não queria me afastar da prática. Eu tinha tido uma experiência com o Martinho, mas não tinha... E aí eu comecei a prestar serviços de consultoria, isso até 2002. Nós tivemos uma mudança política forte, né? Sai um governo de centro, entra um governo de centro-esquerda, o Brasil parou, meus contratos acabaram. No início do ano, o Martinho Ornelas, lá na PUC, fala, Ivan, estou indo para Paraíba, quer assumir a cadeira de perícia? Foi coisa assim distante. Falei, quero. E eu falei, pô, quer saber? É aqui que eu vou na minha escolha profissional. E a partir daí eu comecei. Virou a chave mesmo. Aí eu virei a chave, aí eu comecei a me dedicar, aí atrás, procurar, e eu tinha algumas coisas estavam andando. Nesse meio tempo eu recebi o convite para a minha primeira assessoria, Conselho Fiscal de Unimed também, que é um modelo que eu desenvolvi à parte, tem trabalho publicado, tudo para isso. E aí eu comecei a trabalhar com perícia. E aí quando o Martinho voltou para São Paulo, ele falou, Ivan, vamos montar um escritório juntos. E nós tivemos um escritório de 2005 a 2012 ali na Joaquim Eugênio de Lima. Ele me apresentou o primeiro juiz e foi engraçado o aprendizado, né? Que eu olhava, eu li o livro, eu observava, eu conversava, fazia algumas coisas com ele. Aí em 2012, Martinho, vamos mudar esse modelo aqui. Vamos empresariar isso aqui. Aí a gente foi para o Congresso Brasileiro de Contabilidade, fizemos um artigo, ganhamos o prêmio, primeiro lugar. Quando nós voltamos, eu falei, e aí, Martinho? Ele falou, Ivan, para mim fica como está. É uma escolha dele. Como eu percebi que isso iria acontecer, né? E é a questão que quando você levanta a cabeça e olha, você tem que enxergar, né, qual o cenário bom, o cenário ótimo e o cenário pior. O bom e o pior seria... O pior seria ele não aceitar, o bom ele aceitar ficar pequeno, o melhor seria fazer o que eu estou fazendo. Então eu já tinha tudo preparado. E aí a Fabiola, minha filha, falou, pai, por que você vai ficar lá para aquele lado? Por que você não vem para cá? Aí eu arrumei o escritório lá na Zona Norte, tinha umas poucas nomeações, tinha 3 ou 4 pequenas assistências técnicas. E como bom empreendedor, eu fiz conta e fiz um plano de negócio. Quanto tempo eu aguento? Bom, aí no caso tem um detalhe, eu tinha outras fontes de renda, esse é um ponto importante, isso ajudou. Eu não tenho a renda só da perícia. Para manter aquele período de construção da carteira. Eu não tenho só a renda de perícia.
Então, o meu capital de giro foi um capital de giro menor. Mas aí eu saí para vender. Claro. E fui feliz na venda. Porque, por alguma razão, eu acho que eu acabo convencendo as pessoas, eu acabei sendo nomeado, acabei sendo consultado por escritórios de advocacia. Aí comecei a ganhar volume e aí a Fabiola veio para o escritório. Ela veio, aí eu comecei a treinar, formei gente, orientei, enfim, eu tenho experiência para isso. Né? Aí começou a ganhar volume. Aí nós precisamos do primeiro estagiário. Aí nós precisamos do segundo estagiário. Aí a Maíra não podia mais ser a recepcionista. A Maíra se tornou a coordenadora, nós treinamos a Maíra para ser coordenadora. Aí mudamos para o segundo escritório, mudamos para o terceiro. Hoje, na verdade, nós estamos em 2 conjuntos. E nós temos, hoje, no escritório, equipamentos de ponta, todo mundo tem equipamentos de ponta. Nós estamos na nuvem, os nossos sistemas são de primeira. A instalação do escritório é uma instalação confortável e agradável, mas aí a carteira cresceu. Aí eu estou olhando fora, né, o ecossistema, estou olhando os outros players, e eu vejo que de tempos em tempos você tem, o pessoal contrata muito, demite muito, contrata muito, demite muito. Pô, e que modelo que eu posso usar? Aí eu comecei a prestar mais atenção e eu comecei a ver os grandes consórcios e as grandes construtoras. Como é que esses caras trabalham? E aí nós começamos a desenvolver parcerias estratégicas. Então, hoje, nós temos nomeações no judiciário, nós temos assistências técnicas no judiciário. Hoje, eu tenho nomeações em arbitragem, eu tenho assistência técnica em arbitragem, eu já fui testemunha técnica em arbitragem, eu já fui parecerista no judiciário em arbitragem. E de um tempo para cá eu venho sido procurado para prestar consultoria pericial e assessoria pericial. A consultoria pericial, você executa um trabalho e você entrega. A assessoria pericial, você executa e acompanha. E eu percebo que os escritórios de advocacia, eles gostam desse tipo de coisa. E se você desenvolve uma parceria interessante, eu tenho algumas com alguns escritórios, eu tenho feito um trabalho interessante para isso. Bom, e o que eu faço com esse volume todo? Trabalhei em empresas, trabalhei com engenheiro de produto, de processo, trabalhei na área de controle interno, trabalhei com custo e tive a felicidade de lecionar 16 anos nos MBAs da Poli, que eu lidava com a engenheirada. Eu falava de contabilidade de custos para ele, olhando a estrutura de produto e a linha de produção. Sim. Falei, pô, mas é a linguagem dele, para ele entender isso melhor. Aqui é igual. Então, como é que eu vou modular isso aqui? Algumas pessoas dizem que fazer perícia, tudo na sua vida é muito simples. Quando você sabe, você criou um processo. Exato. O Dr. Benjamin Carson, que é um neurocirurgião, que ele é do Johns Hopkins Hospital, ele faz 3 vezes mais cirurgias complexas que a maioria dos cirurgiões faz. Eu fui ler um pouco sobre a vida dele. E ele equacionou isso. E ele equacionou uma parte do que ele faz com a visão de processo e de produto. Aí eu tomei contato com o que Henry Ford faz. E Henry Ford diz, olha, se eu mantiver uma pessoa ruim comigo, ele vai me fazer um carro ruim. Se eu formar uma pessoa boa, essa pessoa for embora e ela for para um outro local e tiver renda para comprar o meu carro, eu vou ficar feliz. Sim. E eu percebi, né, que quando você cria modelos, o modelo fica. E se você tem uma pessoa que é uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem empenho, que é uma pessoa que está no começo da carreira, e é uma pessoa que aceita aquilo, você treina a pessoa naquilo. Você vai treinando até você dar autonomia. No caso dos parceiros, são pessoas mais experientes. Uma boa parte eu orientei, uma parte das minhas relações profissionais. Passadas uma parte das relações profissionais e pessoais da família, eu tenho uma pessoa de relação familiar. E aí eu percebi, depois de um tempo, que essas pessoas, elas precisam ser competentes, confiáveis e experientes. Ela precisa ser competente a saber ser e saber fazer. Confiável, olha, eu vou te entregar a missão, você cumpre. Experiente é ter vivido experiências empresariais. A poder aplicar aquele conhecimento. Porque aí você treina a pessoa. E as pessoas aceitam esse tipo de coisa. O senhor está falando uma coisa muito interessante, porque a gente fala da perícia, que ela cada caso é muito personalístico ali, né? Mas ela aceita um padrão de trabalho. Ela aceita um padrão de trabalho. Um processo definido. E facilita muito mais. Então você não precisa aprender do zero cada caso que você é nomeado. Você já tem um padrão. Assim como você tem uma estrutura do laudo que você vai aproveitar, mas um padrão de processo, até para conhecer os autos.
um mapeamento dos autos e tudo mais, né? O mapeamento dos autos eu descobri quando eu tive que levar um processo para os alunos da PUC olharem. Putz, como é que eu vou fazer? Eu criei o sumário. Exatamente. Aí os caras começaram a olhar, pô, a petição de honorário. Todo mundo vai lá. Né? Nas minhas perícias, esse sumário é o anexo 1. Eu chamo lá atos processuais e dispositivos. Então eu já faço esse mapeamento. E aí quando eu preciso consultar uma peça, eu vou naquele sumário. Né? E eu anexo. E até eu mostro isso para os alunos, né? Anexo, né, ao laudo ali. É o anexo 1, é padrão já isso. Sabe? Me ajuda muito, ajuda também as partes a entenderem e o próprio juiz. Né? E quando vai para os alunos, então, como o senhor falou, né? Vai lá já sabe a petição. Né? Você vê que... O professor, o nosso tempo está correndo aqui, não, e o assunto está muito interessante. Eu só quero fazer... Nós temos uns minutinhos, daí, professor, fechando isso aí, eu vou pedir para o senhor fechar, daí vamos para as considerações finais. Menos que meio minuto. Nós estamos num ponto que eu estou desenvolvendo protocolos de trabalho. Que aí eu me lembro de quando eu fui estudar custo padrão. E eu me lembro na medicina os protocolos. E esse protocolo que nós estamos desenvolvendo, ele foi apresentado no Congresso Ampiconte o ano passado, recebeu avaliação, nós fizemos a melhoria, e ele está em avaliação numa revista científica. E eu torço para que saia. E aí, eu fui olhar aquilo que o pessoal produz nos mestrados profissionais. Uma contribuição dos mestrados profissionais são esses protocolos. Então, significa que este modelo funciona. Sim. Significa que eu posso seguir nisso. Pô, mas os outros vão aprender. Ótimo. Sabe por quê? É disseminar conhecimento. Se o cara aplicar aquele protocolo naquele caso específico, se eu for assistente técnico, vai ser mais fácil enfrentar o trabalho. Se eu for perito ele conhecer, ele vai conhecer. Se o juiz conhecer, os advogados conhecer, melhor eu não vou ter uma coisa que é muito comum no judiciário, assimetria. Ou seja, a pessoa se mete naquilo e não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Isso vai me dar tempo de pensar em outras coisas. Claro. E é interessante que nisso, o próprio trabalho ali num processo ou nos bancos acadêmicos, né, esse conhecimento que é distribuído, e aí o senhor falou de uma frase, né, dessa de dividir o conhecimento e tudo, eu tenho uma outra que é basicamente essa, mas é análogo ali, que é quanto mais você reparte, mais você junta. Então, dissemine o conhecimento, né? Não sem medo de concorrência, né, no mercado, ali, tudo que vai funcionar muito bem. Porque amanhã ou depois, como o senhor falou, aquele profissional que aprendeu um pouco mais ali, e ele vai atuar num processo que você de repente é o perito e precisa da ajuda dele, né? Então é uma troca, né? É um investimento ali ao distribuir conhecimento. Olha, eu vou dar um exemplo disso. Eu tive grandes professores, e alguns eu me espelho. Eu tive o privilégio de ter você como aluno. O privilégio foi meu. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui conversando com você, nós somos iguais. Isso é uma divisão. Exatamente. Nós estamos numa área de conhecimento aplicado. O conhecimento é um copo, que ele está sempre aqui, ó. Ele está sempre aqui. Você vai botar mais água, ele vai descer, ele vai botar... Então nós temos que fazer isso. Porque se nós fizermos isso, a sociedade ficará melhor, o judiciário ficará melhor, a arbitragem ficará melhor, as relações privadas ficarão melhores e as pessoas ficarão melhores. E nós ficaremos melhores também, porque nós poderemos ir atrás de outras coisas e poderemos ter uma coisa que muita gente reclama que não tem, é tempo para fazer outras coisas tão boas quanto você trabalhar e ter satisfação pelo seu trabalho. Que são necessárias, né, na vida de qualquer profissional, né? Professor, tá muito rico aqui a nossa discussão e o tempo é muito curto, a gente precisa pensar no futuro de programar um outro bate-papo sobre isso. Já tem algumas ideias para a gente discutir no futuro. E eu queria só pegar um minutinho para falar para o público sobre os cursos nossos de pós-graduação e tudo. E até depois, se o senhor quiser complementar do mestrado, né? O senhor é docente lá do mestrado, então pode até falar com muito mais propriedade do que eu. Eu quero dizer, assim, quem está pensando nesse passo, né, adicional aí para capacitação, que depois da graduação, estou falando aqui da graduação de negócios, mas outras graduações também, elas têm uma abordagem mais ampla, né, mais genérica aí dos temas, principalmente da contabilidade, que é tão ampla, a administração, que é tão ampla, a economia é tão ampla. Mas a hora de pensar numa pós-graduação, considerem na área de negócios, nas pós-graduações da FECAP. Obviamente que a gente está discutindo temas aqui que tratam disso também, mas eles vão muito além disso. Mas convido a todos aí para conhecerem os cursos de pós-graduação da FECAP. Entrem lá, acessem o site da FECAP. Vocês vão ver aí a indicação do endereço, né, do site. E na área de pós-graduação de MBA e também depois do mestrado.
nós temos uma oferta em média de 22 a 25 cursos de especialização e de MBA por semestre, né? Então, alguns cursos são ofertados só no primeiro semestre, alguns cursos em ambos os semestres e várias modalidades de curso, como semipresencial, os cursos flex, né, que são presenciais e online ao mesmo tempo, onde os alunos interagem com os alunos de fora de São Paulo, longe do campus, e que fluem, né, pela infraestrutura que a FECAP adotou, fluem muito bem. A gente já tem esse modelo desde os anos 2000. Desde 2000, com o advento da pandemia, a gente começou esse modelo e aprimoramos isso. Então, hoje a gente tem uma infraestrutura, inclusive a mesma que se aplica no mestrado, né, funciona muito bem. O feedback dos alunos, né, comprovam isso. E tem os cursos EAD, além dos cursos de curta duração também. Inclusive, tem alguns até gratuitos que a gente oferta. Os cursos EAD são no modelo realmente 100% EAD. Alguns deles têm cursos correlatos no modelo presencial. Então, eu convido a todos aí para considerarem, né, essas opções de cursos. A FECAP, como eu disse no início e venho dizendo nos outros episódios, é uma escola de negócios, é uma escola, né, que tem 123 anos. Ela tem um lado assim, muito tradicional do ponto de vista da relação ensino-aprendizagem, mas ela é muito moderna, ela acompanha todas as novidades, aí, inclusive tecnológicas, né, e necessidades do mercado. A gente sempre revisa o conteúdo do curso, a proposta do curso. Um exemplo é o curso de auditoria nosso, que hoje tem auditoria AD e auditoria e controles internos, que é presencial, o flex, né, presencial e online. E esses cursos, com o passar do tempo, a gente foi adaptando para a necessidade do mercado, e hoje o foco dele é auditoria interna, porque essa é a demanda que a gente recebe, né, e por isso a gente fez essa adaptação. Assim como a perícia, né, que eu também coordeno, a gente sempre está buscando profissionais. Primeiro, todos os profissionais são atuantes no mercado de perícia e estão muito atentos às necessidades, mudanças de legislação, de normas e tudo mais. Mas os outros cursos também, né, de outros coordenadores, gostaria então de manter esse convite para que vocês conheçam e considerem isso no plano de desenvolvimento e capacitação de vocês. Os nossos entrevistados aqui são exemplos, né, reais, exemplos vivos dessa história, né, de investimento em educação e o quanto isso contribuiu para a carreira deles. O professor Ivan é um exemplo fantástico disso. Ele fez aqui o relato da experiência dele, das decisões que ele teve que tomar em momentos estratégicos ali da carreira profissional e também das decisões de ir para a academia ou voltar para o banco acadêmico e fazer um novo curso e complementando, né, a capacitação dele com o mercado de trabalho também. Professor, depois do convite para o público acessar os nossos cursos, eu gostaria de pedir para o senhor que desse uma mensagem assim, nas considerações finais aqui, para esse público que está preocupado com a capacitação, está buscando opções de cursos de pós-graduação, independentemente de ser na perícia, que é a nossa área principal de atuação, né, mas também em outras áreas. O que o senhor aconselha, né, esses profissionais, alguns mais jovens, outros mais maduros, já fazendo transição de carreira? Que recado aí que o senhor pode dar, que conselho que o senhor pode dar para eles? O conselho é que a única certeza é que a mudança vai acontecer, e para a mudança acontecer a gente precisa se atualizar. E a gente pode se atualizar de várias formas, se atualizar de forma organizada, sistematizada, de forma reconhecida e validada. Você pode procurar uma instituição de ensino. Nós estamos na FECAP. Então, a gente convida as pessoas para conhecerem a FECAP. Nós temos aqui 2 mestrados, o acadêmico em Ciências Contábeis, o profissional em Administração. Eu leciono nos dois. Nos dois eu leciono uma disciplina chamada Tópicos Avançados de Perícia, que é um desafio, porque vai falar de perícia para administradores e contadores, é um desafio. Só uma outra instituição, a UNOeste, lá em Cascavel, que é o professor Udo Strasburg, que foi meu aluno aqui no mestrado, e hoje a gente, inclusive, participa de banca em conjunto. Ele tem. Não tem outra instituição no Brasil que tem isso num programa estrito sensu, pelo menos que eu tenha notícia até agora. E lá eu também leciono controle interno, compliance e gestão de riscos. Mestrados são caminhos, MBA são caminhos, lato sensu são caminhos. Eu virei, eu reciclarei, eu aprenderei, eu me capacitarei, eu trocarei vivência, eu trocarei experiência, eu farei uma rede de relacionamento, eu terei contato com o que de mais moderno e mais avançado existe em termos de conhecimento naquele curso, naquela grade horária, naquela disciplina e naquele conteúdo. Eu vou
refinar meu domínio metodológico ou eu posso adquirir um domínio metodológico. Né? E eu, fazendo uma paráfrase com a revista Você S.A., eu vou fazer com que a Você S.A. seja mais atrativa para os seus potenciais compradores ou contratantes. Do ponto de vista de estratégia de carreira, essa é uma coisa que cada um precisa avaliar. Eu sempre tive comigo que eu deveria ter esse caminho. Lá no final de outubro de 1996, ele foi acelerado. Eu não me arrependo da escolha, né? Não me arrependo. Já sou aposentado pela Previdência Social. Agradeço porque eu sou pelo teto, fora do fator. Descobri que eu estou em menos de 10% da população brasileira, mas continuo ativo. E no caso específico da atividade pericial, eu costumo dizer que a gente só deixa de trabalhar em 3 circunstâncias. Quando você quer, quando você tem que cuidar de um problema, de uma questão de saúde, não é um problema, é uma questão de saúde como eu cuidei, ou quando eventualmente você é convidado para ir para o andar de cima. Aí não tem como negar. Não tem como, isso vale para todo mundo. Mas que demore, né, professor? Não falta o que fazer nessa área. E quanto mais gente boa tiver nessa área, a sociedade brasileira vai agradecer, como em qualquer área de conhecimento, em qualquer área de atuação profissional. Muito bem, professor. Nós vamos caminhar aí para o encerramento com essa mensagem do professor Peléas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Depois desse episódio, que é o 6º episódio nosso, vocês vão ter um episódio bônus que vai ser veiculado logo na sequência, onde o professor Peléas e a professora Fabiola Peléas discutem alguns temas de gestão do escritório de perícia e também de sucessão no ambiente de perícia. Então já ficam convidados aí a acompanhar esses episódios. Professor Ivan, muito obrigado por o senhor ter aceitado e abrir a sua agenda e vir aqui conosco para participar desse episódio. Para o nosso programa Pós-Graduação em Debate foi realmente uma honra, né? Eu, me senti privilegiado aí pelo seu aceite, pela sua participação aqui. E a FECAP também, certamente, em nome da FECAP eu agradeço. E espero que seja o primeiro de outros que a gente venha a fazer, talvez em modelos diferentes, abordando outros assuntos. E então, muito obrigado mesmo. Eu espero que o público goste e aproveite bem esse conteúdo que está disponibilizado a partir de agora. Muito obrigado, pessoal, por assistirem, por acompanhar o nosso canal. Muito obrigado.